Olá, agora nós vamos resolver um exercício exemplo para o capítulo 6. Então vamos preparar aqui nossa conta de e-mail, vamos abrir o Google Drive, como já é de costume nosso aí, vamos para uma pasta qualquer. Aqui dentro nós vamos criar a pasta do nosso exemplo. Então eu venho aqui, vou criar uma pasta do nosso exemplo. O nosso exemplo tem esse código, é o Valpolli, capítulo 16, página 130, exemplo 6.2. Dentro dessa pasta, eu vou criar um documento. Esse documento vai ter o mesmo nome para que fique fácil eu entender e lembrar depois quais as referências que eu estou utilizando. Agora a estrutura do arquivo: fonte, proposta, desenvolvimento e resposta. E eu vou com o cabeçalho, aplicar o cabeçalho. Então eu posso aplicar aqui, ó, Ctrl Alt 1, eu vou fazer isso nos demais, ok? Então, como eu vou resolver esse exercício, eu vou colocar a fonte. Para adiantar um pouco o tempo do vídeo, eu já preparei um resumozinho, um roteiro, e já tenho isso digitado. Então eu vou trabalhar com Valpolli, 8ª edição, capítulo 6, página 130, exemplo 6.2. E isso vai ser nomeado com o seguinte código. É muito importante a gente ter uma estrutura de nomeação, porque depois isso fica fácil encadear pastas, arquivos e tudo mais. Qual que é a proposta desse exemplo? A proposta desse exemplo é o seguinte, ó, dada uma distribuição normal padrão, a gente já viu isso na teoria, determine a área abaixo da curva que está à direita de Z. À direita de Z, entre Z menos 1,97 e Z igual a 0,86, ok? Então ele tem uma letra A, é muito importante manter essa organização durante todo o projeto, e ele tem uma letra B. Essa letra A e essa letra B, elas vão se repetir. Aqui eu estou fazendo Ctrl Alt 2, porque para fazer um subtítulo 2, ela vai se repetir também na minha resposta. Então, a minha resposta também tem que ser coerente a cada desenvolvimento, ok? Para nós calcularmos essa distribuição normal, essas áreas abaixo, à esquerda, à direita, entre, por dentro e por fora, a gente poderia utilizar uma tabela de áreas, consultando manualmente algum software de cálculo. A gente pode ver isso depois, mas para esse exemplo aqui, eu já preparei um recurso para vocês que está no airecursos.web.app, ok? Então, ó, eu preciso nomear as fontes disso. Então, ó, utilizando o recurso disponível em... Então, ó, o recurso está disponível nesse site aqui. Ó. Utilizando esse recurso, eu vou desenvolver. Deixa eu explicar. Vamos resolver esse exercício e eu vou explicar com mais detalhes a utilização desse recurso que eu preparei para vocês. Então, vamos lá. Ó, eu quero uma curva normal padrão. Se é normal padrão, eu vou calcular a área. Então, ó, eu vou calcular, ó, determine a área. Então, eu vou usar essa região de cá, área, ou calcular o Z ou Z, a variável aleatória. Não, então eu vou calcular a área, então eu quero essa região de cá. Se é padrão, é média 0 e desvio padrão 1, tudo bem. Bom, agora eu quero o valor à direita de 1,84. Então, ó, eu quero o Z ou o X, no caso aqui é um Z, maior de que 1,84. Então, é um aplicativo em inglês, então eu preciso utilizar o ponto. Se eu marcar aqui, ó, ele vai automaticamente calcular para mim a área à direita e vai me representar graficamente. Então aqui, ó, esse aplicativo que eu fiz para vocês é apenas uma página simples, é um recurso. Vamos resumir em um recurso. Ele vai fazer esse cálculo para você. Ao invés de você ter que consultar uma tabela, fazer comparações diárias, porque as tabelas geralmente elas têm da esquerda para a direita.
e você precisaria fazer alguns cálculos nessa tabela. Então esse recurso aqui ajuda, mas nisso não perde o conhecimento em outras situações. Então, deparando com outras situações, vocês vão aplicando para chegar nos mesmos resultados. Então vamos lá, utilizando o recurso letra A. Quando eu for utilizar esse recurso, o que eu oriento vocês é fazer o seguinte, deixa eu seguir aqui, isso. Eu preciso de copiar o gráfico que foi gerado. Então, copia a imagem, ok? Copia a imagem. Deixa eu colocar para cá, porque é isso que eu vou usar depois. E aqui eu quero que copie também a área de cálculo. Então, vocês já aprenderam, é só digitar Ctrl Shift Print, que ele vai permitir recortar essa área e cola aqui. Então, aqui eu vou saber que você utilizou o recurso, selecionando o P com a variável aleatória Z maior do que esse valor e o resultado aqui. Esse cálculo, esse recálculo aqui, é porque às vezes você faz alteração de alguns valores e ele perde algumas noções, porque auto-preenchimento, essas coisas. Então é só mandar recalcular aqui. O uso depende muito do exercício. Depois que vocês fizerem alguns exercícios, vocês vão entender por que a gente usa para a direita, para a esquerda, entre ou por fora, por dentro ou por fora, ok? Então vamos terminar isso de cá. Letra A está concluída, agora vamos para a letra B. A letra B, ele pede para fazer a área entre menos 1,97 e Z. Então, a área entre menos 1,97. Então, o Z tem que ser maior de que menos 1,97 e o Z tem que ser menor de que 0,86, ok? Para a mesma variável aleatória. Então, ele está representando que é menos 1,97 e 0,86. Então, ele já desenha para você a área aqui, fica muito fácil entender. Essa aqui é a probabilidade disso acontecer. Primeiro, ele está trabalhando com valores bem simples para depois trabalhar com as probabilidades. Não precisa clicar recálculo nesse caso aqui, mas em algumas situações é bom clicar aqui, porque às vezes ele pode perder alguns preenchimentos, ou pode mudar desse lado para esse, e é importante recalcular aqui. Então, a área ou a probabilidade disso acontecer para a variável padrão é de 78%. Então, nós vamos aqui de novo, copiar, aqui inserir a tabela, inserir o gráfico, e salvar, recortar essa área da tela para que eu possa preencher aqui, ok? Então, esses aqui são os cálculos que eu fiz a partir, os cálculos para esse gráfico de probabilidade. Agora, qual que é a resposta? Ele pergunta assim, a área. Então, a área, em notação de probabilidade, eu preciso escrever a área ou probabilidade Então, aqui eu vou colocar a equação que eu estou utilizando. Então, está até preenchido aqui. Esse aqui é para o segundo. Porque eu tinha feito o resumo. Vamos preencher então para o segundo, que já está até escrito aqui, né? Então, vamos lá. Letra B. Então, a probabilidade para o segundo é de 1,87 até 0,86. Então, a equação que eu vou utilizar é essa, para a letra B, e ela gera ela gera uma equação padrão para essa aqui. Ou seja, a probabilidade que a variável aleatória Z seja maior do que 1,97 e menor do que 0,86 é 0,78. Ok? Aqui está a equação em LaTeX dela. Para essa de cá, a probabilidade é à direita, que seja maior do que 1,84. Então, eu venho aqui, a probabilidade de Z ser maior de que 1,84. É de quanto? É de 0,039. 0,039. Isso. Eu mando gerar aqui,
Eu copio, colo aqui, venho aqui, copy e vou lá. Então, ó, a probabilidade de que Z seja menor, não, é maior, errei, aqui, ó, é maior, tem que gerar ali, copia, altera, então vem aqui, opa, é bom fazer isso, não é bom sempre copiar de cá, porque se alterar lá e alterar aqui pode ser errado. Pronto. Então a probabilidade de Z ser maior de que 1,84 é de 3%, ok? E aqui é uma porcentagem, e a gente vai ver exemplos práticos disso posteriormente, quando não tem apenas um enunciado simples, ok? Então, utilizando o recurso, fica muito simples você entender claramente a aplicação da probabilidade da curva gaussiana ou da distribuição normal. Ok? A partir daí é só criar o link para esse exercício, para essa tarefa e disponibilizar esse link na tarefa. Muito importante que quando vocês forem criar o link, vocês criem o link compartilhando com qualquer um, porque aí eu posso abrir em qualquer navegador, mas se não, pode disponibilizar o link apenas para a conta da UFT mesmo, na organização. Criou o link, copia o link e põe na tarefa, ok? Tudo bem? Então já está finalizado aqui, fonte, proposta, desenvolvimento, letra A e B separado e resposta, letra A e B separado. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Vou só minimizar aqui para ficar mais limpo.